Bom, pessoal, chegou a hora que nós vamos falar um pouquinho sobre o que você deverá estudar para ser aprovado no exame de certificação de Windows 7, do 70685. Aqui que a gente vai dar um pouquinho de dicas, um pouquinho de informações sobre qual o caminho que você deverá seguir para ser aprovado nesse exame. Vale salientar também, pessoal, o quão importante é você criar uma virtual machine, ter o Windows 7 instalado na sua casa, no seu trabalho, para que você possa estudar para essa certificação. Não adianta você só ler o conteúdo e fazer a prova. Você tem que ler e aplicar os conhecimentos adquiridos nessa leitura na realidade, no Windows 7. Porque a partir do momento que você tira aquilo do livro e aplica no dia a dia, você aprende muito mais rápido. A fixação dessa ideia, desse conhecimento é muito maior. Então pensem bastante nisso e sempre apliquem o que você está lendo na realidade. Bom, o primeiro ponto que a gente vai estudar hoje é identificando a causa e resolvendo problemas de aplicações. Aí tem 20% da prova se concentra nessa área. Vale lembrar, como eu falei anteriormente, a prova 685 é só da área de suporte. Então você vai ter que arregaçar as mangas para resolver os problemas, vão ter que trabalhar bastante nessa área de troubleshooting. Primeiro ponto, pessoal, é identificar e resolver problemas na instalação de um novo software. O que entra aqui? As permissões na instalação, quais permissões que eu tenho que ter, requerimentos para administrador local. Existem algumas aplicações que só instalam caso você seja o administrador do sistema. Restrições de licença, a área também de assinatura digital. Então se concentrem bastante aí nesses pontos que vocês estarão super bem neste primeiro tópico. Segundo ponto, identificar e resolver problemas na configuração de um software. Aqui vai entrar um pouquinho a área de habilitando e desabilitando características do Windows 7. Ah, Atila, como que eu faço, por exemplo, para habilitar o Windows Aero? Para eu desabilitar o Windows Aero, como que eu faço? Configurações avançadas, recursos de rede. Então foquem bastante aí na área de configuração de um software de maneira geral. Próximo ponto, identificar e resolver problemas relacionados com a falha de um software. O que você vai ter que estudar aqui? Como que eu faço, por exemplo, para conferir um log, para acessar os eventos do sistema? Como que eu faço para constatar, por exemplo, se a aplicação está rodando em modo seguro, se essa aplicação está rodando no modo de compatibilidade? Porque, por exemplo, digamos que na sua empresa você tem uma aplicação própria desenvolvida para o Windows XP. Pode ser que ao rodar essa aplicação no Windows 7, essa aplicação não rode corretamente. Então existe a opção Windows 7 que você rodar essa aplicação no modo de compatibilidade. Como que eu faço para configurar essa aplicação no modo de compatibilidade? Como que eu faço, por exemplo, para reparar uma instalação? Não está funcionando corretamente, como eu faço para reparar? Conferindo os programas que foram adicionados recentemente. E para finalizar, eu acho que vocês podem estudar um pouquinho também como que eu faço para restaurar um sistema operacional. Ah, não está funcionando, deu algum problema depois que eu instalei, sei lá, uma nova aplicação, como que eu faço para restaurar um ponto anterior? Então estudem bastante esses 3 pontos aí, que vocês estarão totalmente aptos para fazer a certificação ao estudar essas primeiras informações aí, que são os 20% da área da prova, que é identificando a causa e resolvendo problemas de aplicações. O próximo ponto que devemos estudar aí para ser aprovado no exame 70685, pessoal, é identificando a causa e resolvendo problemas de rede. Então toda a área de network, a área de rede se enquadra aqui, que na minha opinião é uma das áreas mais interessantes aí de se estudar, né? Primeiro ponto é identificar e resolver problemas de logon. Ah, tio, eu não consigo fazer logon, nem iniciar o computador, nem o login eu consigo fazer. Então, quais os pontos que eu tenho que estudar aqui? Primeiramente, identificar se o problema é de hardware ou de rede. Outro exemplo, talvez, meu password expirou, como que eu faço para resetar? As relações de confiança com contas de um computador. Também quando determinar o contexto de logon, determinando, por exemplo, o horário que o cara pode acessar. Por exemplo, existem empresas que elas limitam que o funcionário só pode fazer login e logon a partir
das 8 da manhã até as 6 da tarde, somente no business hours, aí, somente no horário comercial. Então, será que o problema é esse? Então, o ponto principal aqui é identificar e resolver problemas de logon de maneira geral. Segundo ponto, identificar e resolver problemas de conectividade. Aqui vai entrar, por exemplo, determinando o escopo de um problema, determinando talvez quando que existe um problema no PC ou se o problema é na rede, é um problema de conectividade, as configurações gerais de TCP/IP, a parte de hardware, de cabeamento, se o problema é de proxy, o gateway padrão. Então estude todas as configurações gerais de conectividade, a parte de TCP/IP lá que você estará bem. Próximo ponto, identificar e resolver problemas de resolução de nomes. Aqui você vai ter que entrar, por exemplo, sei lá, qual servidor DNS que está sendo configurado atualmente. Lá só você dá o ipconfig/all que você tem essa informação. Como que eu faço, por exemplo, para limpar o cache DNS? Eu uso lá o flush DNS que ele limpa para você. Como que eu faço para realizar um NS lookup no servidor de DNS? Para conferir os scopes de DHCP. Então, estude toda essa área de DNS e DHCP de maneira geral para a área do cliente. Último ponto, identificar e resolver problemas de impressão via rede, que é uma coisa muito comum, pessoal. Lá no TechNet eu vivo pegando problemas de impressão via rede. Aqui que você tem que estudar. Quando que o problema é de hardware, quando que o problema é da impressora em si, né? Falha de impressão, como que eu faço para fazer o troubleshooting na área de redes, quando o problema é de impressão, problemas de drivers também é muito comum. Então se foque de maneira geral a questionamentos de impressão via rede. O próximo conhecimento necessário, pessoal, é gerenciando o ambiente que executa o Windows 7, que tem 21% da prova de certificação. Primeiro ponto é identificar e resolver problemas de performance. Aqui tudo relacionado a problema de performance você tem que estudar. Por exemplo, como que eu faço para analisar um log de aplicações no sistema, verificar os serviços ativos lá no painel de controle, as ferramentas administrativas lá, configurando o gerenciamento de energia, quando que o gerenciamento de energia interfere na área de performance, configurando espaço em disco, otimizando a memória virtual, também é outro ponto muito interessante que você vai ter que estudar. Então se foque bastante aí na área de performance que você estará bem. E o próximo ponto é identificar e resolver problemas relacionados com a falha de hardware. Aqui que eu tenho que saber? Primeiramente, identificando setores defeituosos de hardware. Como que eu faço para diagnosticar se o problema é de memória RAM. Recomendação de mudança de equipamentos de hardware. Meu Windows 7 tem 15 GB de memória RAM. Tem alguma recomendação para mim para aumentar essa memória? Como que eu faço para atualizar a BIOS? Outro ponto bem importante aí para vocês estudarem. Determinar, por exemplo, qual componente que está quebrado. Então toda essa área de hardware, essa área de troubleshooting em hardware, você vai ter que estudar também neste ponto de gerenciando um ambiente que executa o Windows 7. O próximo requisito para ser aprovado no exame de certificação 70085 é suporte a usuários móveis. Primeiro ponto, identificar e resolver problemas de conectividade wireless. Foquem bastante a área de wireless, pessoal. É danado para cair em prova isso daí. Por exemplo, quando que o problema é da força do sinal, o tipo de encriptação, a chave de encriptação, os profiles de wireless, quais são os profiles, dispositivos móveis em geral. E o próximo ponto é identificar e resolver problemas de acesso remoto. A VPN não está conectando, sei lá, algum problema de suporte ao IPv6, novo protocolo de IP, acessando e autenticando dispositivo de rede. Então estudem bastante toda essa área de conectividade, principalmente na área de usuários móveis, principalmente quando você fala de wireless e de acesso remoto.